Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de ciências hoje. A gente vai dar continuidade ao assunto sobre o reino protista. Nós falamos na aula passada sobre os protozoários e agora nós vamos falar sobre as algas, ok? O assunto tem início na página de número... Tem início da página de número 19, certo? Falando um pouquinho sobre as algas, enfim. Aí vem a classificação, que é a parte mais importante, né? Que são as diatomáceas, as clorofíceas, as rodofíceas, que são as algas pardas, enfim, as algas vermelhas e os dinoflagelados, ok? Então, assim, tem alguns fenômenos, como o da maré vermelha, né? Aí, posteriormente, tem uma atividade na página número 23, certo? Até a página de número 24, certo? Ok? O assunto fungos, eu não vou abordar ele agora, porque senão a videoaula ficaria muito longa, ok? Eu quis fazer uma aula mais detalhada sobre as algas para vocês. E não posso misturar os reinos protista com o reino fungi, para não confundir vocês. Eu até coloquei no planejamento o reino fungi, mas não vou colocar não, porque eu vou dar vou dar uma aula só de reino fungi, certo? Que são os fungos, que é muito importante por sinal, ok? Então, espero que vocês gostem da aula. Se tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo, certo? E chega de papo e vamos para a aula, ok? Vamos lá, caros alunos, iniciar nossa aula sobre o reino protista, mais precisamente sobre as algas. Na aula passada a gente havia falado sobre os protozoários, que pertencem ao reino protista também, e agora nós vamos falar sobre as algas, ok? Apesar de serem seres muito distintos, eles pertencem ao mesmo reino, ok? Então vamos lá, falar sobre as algas e suas características. Primeiro vamos falar sobre as características desses seres, né? E para falar sobre as características deles, eu enumerei algumas características aqui e vou falar sobre elas. A primeira característica desses seres vivos, né, que pertencem a esse reino, que são as algas, possuir o que? Células eucariontes. O que são células eucariontes? As células eucariontes são aquelas células que possuem o quê? Possuem um núcleo, certo? Ela possui um núcleo definido. Existem basicamente dois tipos de célula. A procarionte, que é a célula bacteriana, que ela então não tem núcleo definido, e a eucarionte. Esses seres, que são as algas, têm células eucariontes, ok? Porque tem um núcleo definido. Segunda característica são fotossintetizantes. Ou seja, fazem fotossíntese. O que é o processo de fotossíntese, professor Rodrigo? É a captação do gás carbônico e a liberação do oxigênio para a atmosfera, né? Nós sabemos que envolve a água nas plantas, né? E que envolve o CO2 e a captação da luz solar também, ok? Então, a captação da luz solar é a absorção de gás carbônico e a liberação de oxigênio na atmosfera, certo? E a água. Então, eles fazem fotossíntese também, as algas. Inclusive, como está aqui no próximo tópico, produtoras de oxigênio. As algas marinhas, né? As algas, elas são responsáveis pela grande parte da oxigenação que tem no planeta. Aquela ideia de que a Amazônia é o pulmão do mundo é totalmente errada, equivocada, porque quem libera maior quantidade de O2 para o planeta, para os seres aeróbios, são quem? São as algas. Ok, pessoal? Quarta característica são uni ou pluricelulares. O que significa isso? Unicelular, já está dizendo uma única célula. Tem algas que possuem uma única célula e tem algas que possuem várias células, não só uma no corpo delas, ok? Quinta característica são avasculares. Professor Rodrigo, o que é avascular? Gente, é o seguinte, apesar de vocês não terem visto botânica ainda, eu vou explicar o que é avascular. Avascular é quando não possui tecido de condução. O que é isso? Nos vegetais, vocês vão ver que os vegetais possuem
o tecido de condução xilema e floema. Ok? Esse tecido ele é responsável por levar a seiva bruta e trazer a seiva elaborada. E assim vai, certo? Entre o transporte de seiva bruta e seiva elaborada dentro da planta. Ok? Do caule para as folhas, das folhas para as raízes, enfim. É o responsável pela condução dessa seiva. E as algas, elas não possuem esse tipo de vascularidade, apesar de ter algumas algas, como as clorofícias, que são muito parecidas com os vegetais. Vocês vão ver lá na frente. Okay? Inclusive, elas eram colocadas no reino vegetal antigamente. Aí foi mudando a taxonomia e chegaram à conclusão de que ela teria que fazer parte do reino protista. Plantônicas. O que é animal plantônico? Animal não. O que é seres vivos plantônicos? Seres vivos plantônicos são aquele que fica na superfície da água, certo? Boiando, certo? Ele fica na parte de cima dos oceanos. São os plantônicos. Vocês já ouviram falar na palavra fitoplâncton? Pronto, fitoplâncton. São o quê? Justamente essas algas plantônicas que ficam na superfície do mar fazendo fotossíntese. Entendeu? Elas são muito importantes. E bentônicas, são bentônicas. Significa o quê? Que elas ficam submersas, certo? Fica no fundo dos mares. Geralmente fixa no substrato, como vocês vão ver lá na frente, ok? Então essas são as características gerais das algas. Agora nós vamos falar sobre os grupos. Agora o primeiro grupo que a gente vai falar são das diatomáceas, certo? As diatomáceas, elas são unicelulares, né? Possuem uma única célula, ok? São fitoplânctons, ou seja, elas ficam elas ficam na superfície do mar, né? Fazendo fotossíntese, e tem carapaça em sílica. A sílica é o quê? Ela reveste a parede celular dessas algas, ok? E um dado interessante é que foi feito um estudo que, com o acúmulo dessas diatomáceas, durante milhares de anos, formou o diatomito. Esse diatomito ele foi muito utilizado nas construções antigas, certo? Principalmente na Europa. Essas construções usavam diatomito com cal, ok, pessoal? E outra coisa, geralmente se encontra esse tipo de alga nos mares frios, ok? Agora, pessoal, nós vamos falar sobre as clorofícias, né? As importantes clorofícias, vocês vão ver por quê. Aliás, todas são importantes, mas essa aqui ela tem duas coisas muito importantes que eu vou abordar com vocês agora na aula. A chamada de algas verdes, né? Por causa da sua coloração, as clorofícias. E clorofícia já está dizendo que ela é rica em clorofila, né? Ou seja, fazem fotossíntese. Elas são o quê? Uni- e pluricelulares, certo? São mutualistas, ou fazem mutualismo, formando os líquens. Professor Rodrigo, o que são líquens? Líquens, pessoal, é o que? Uma associação mutualística entre fungo e uma alga, onde a alga faz fotossíntese e traz nutrientes para o fungo, e o fungo traz umidade e proteção para essa alga, certo? Então, é uma associação mutualística, onde um depende do outro para sobreviver, e um ajuda o outro, ok? Faz endossimbiose com o animal, certo? As oclorelas. O que significa isso, professor Rodrigo? Endo quer dizer dentro, simbiose é quando um ajuda o outro, certo? Qual é o animal? Os corais. Para vocês que não sabem, gente, os corais são animais, viu? Porque são o quê? Quinidários. Fazem parte dos grupos dos quinidários, a maioria dos corais. E o que é que acontece nesse caso? Acontece o seguinte, que as clorofícias, elas ficam fazendo uma endossimbiose com os corais, liberando o alimento através do processo de fotossíntese. Que alimento seria esse? A glicose, né? Não é produzido glicose na fotossíntese? Então, esses corais dão proteção. É por isso também, gente, que muitos corais têm uma coloração diferente. É por causa de quê? Da luminosidade do sol, acontece esse processo de fotossíntese, e os corais têm essa coloração. Por causa de quem? Das clorofícias.
Outro fato muito importante que eu vou falar para vocês é sobre poluição, né? Por exemplo, há um derramamento de petróleo em uma determinada região. A insolação ela não chega até os corais, o que, que vai acontecer? Não vai haver a fotossíntese. Por quê? As clorofícias não vai fazer essa fotossíntese, trazendo o quê? O benefício para essa endossimbiose com esses corais. Consequência disso é o quê? É o chamado branqueamento de corais, que é quando essas clorofícias deixam de fazer a fotossíntese e os corais vai perdendo a sua coloração. E isso é péssimo para aquele ecossistema aquático daquela determinada região que houve esse desastre ambiental, ok? Algas pardas, ou fiofícias, conhecido popularmente como algas pardas, ok? As fiofícias, elas têm algumas características peculiares. Entre elas, eu vou falar sobre algumas agora. São pluricelulares, ou seja, elas têm muitas células. Podem atingir grande porte. Gente, essa é chamada de kelp. Gente, essas algas, elas podem chegar a incríveis 60 metros de altura, certo? Formando verdadeiras florestas submersas, certo? Florestas marinhas. Um exemplo disso está aqui na imagem, ó, tá vendo? Aquelas algas gigantes que ficam no fundo do mar, chamada de kelp. A indústria a indústria usa muito essa alga, né? Quem usa muito é a indústria de cosméticos, certo? Quem usa muito é na produção de sorvetes, na indústria alimentícia também, na produção de pasta de dentes, usa-se muito, ok? Por quê? Porque descobriram que no revestimento das células dessas algas existe uma substância chamada algina, certo? Essa substância ela é muito, vamos dizer, ela é muito boa para usar nesses produtos, né? Na indústria do shampoo, nos cosméticos, também na fabricação de sorvetes, né, na indústria alimentícia, na produção de pasta de dente, enfim. A indústria pegou, captou esse produto, a algina, né, e fabrica esses produtos na indústria no geral. Agora nós vamos falar sobre as rodofícias ou algas vermelhas. Primeiro, elas são bentônicas, a primeira característica dela. O que é isso? Porque elas vivem aderidas, certo? A superfícies no fundo do mar, aderida a algum substrato no fundo do mar, ok? No substrato marinho, ela não fica na superfície, não. Inclusive, ela é chamada de colanífera. Por quê? Coralífera. Por quê? Porque ela parece corais, mas ela não é coral, certo? O coral é um animal, não é uma alga, ok? Elas são pluricelulares ou unicelulares, a grande maioria é pluricelulares, tem uma minoria que é unicelular. A indústria usa muito ela, por quê? Porque ela libera uma substância, ela tem uma substância chamada H, né? H, que é o quê? Que ela é muito utilizada na indústria, principalmente na indústria de fabricação de chocolates, de alimentos como iogurtes e também na indústria farmacêutica e de cosméticos. Eu não sei se vocês já viram quem come sushi, que é uma comida japonesa, na maioria deles tem uma pelezinha preta que reveste o sushi, que segura o sushi, é chamado de nori aquilo. Aquilo é o quê? É uma rodofícia, certo? Aquilo é extraído das rodofícias, que são as algas vermelhas, ok, pessoal? Então, a importância dela na indústria é muito grande, certo? Principalmente na indústria farmacêutica, na indústria de alimentos e cosméticos, e como também na questão das cadeias alimentares, ok? Vamos lá, pessoal, agora falar sobre os dinoflagelados, ok? A primeira característica que eu vou abordar sobre eles é a célula. Eles são unicelulares, ok? Porque possuem uma única célula, significa que tem uma única célula. São fitoplânctons, ou seja, ficam na superfície do mar, marinha, né?
fazendo fotossíntese. Como tem aqui fotossíntese, ou seja, fazer as trocas gasosas. Algumas espécies têm a carapaça revestida de sílica, ok? Faz com que ele brilhe um pouco. Eles provocam, alguns têm a nutrição autótrofas, como os fotossintetizantes, outros são heterótrofos, né? Já é um caso diferente. E no caso, tem uns que são mixotróficos, certo? Ou seja, eles tanto faz ser autótrofos como heterótrofos, mixotróficos. Fazem simbiose com zooxantelas, que são corais, como eu havia explicado a endossimbiose anteriormente, e eles são responsáveis pelo fenômeno da bioluminescência, ok? E da maré vermelha. O fenômeno da maré vermelha ele cai muito em prova, certo? Porque é uma questão, um fenômeno relacionado à poluição ambiental. Eu vou explicar como é que acontece esse processo para vocês, que assusta tanto as pessoas quando vê, né? Ah, o mar virou sangue. Não, gente, não é isso. Não é uma baleia que foi atingida por um arpão ou alguma coisa do tipo, né? Que as pessoas ficam dizendo, não. Isso é um fenômeno conhecido como maré vermelha, causado pelas algas do grupo dos dinoflagelados. Como é que acontece isso, professor Rodrigo? Esse processo aqui geralmente acontece quando uma proliferação de quê? Uma proliferação de alimentos ou de nutrientes. Como assim vai acontecer uma proliferação de alimentos ou nutrientes nas regiões marinhas? Vou explicar. Quando se despeja muito esgoto no ambiente marinho, pode haver a proliferação de quê? Dessas algas. Como consequência disso, né, atraída pelo esse esgoto, essas algas vêm, e como consequência disso, elas começam a liberar uma toxina, que tem coloração vermelha. Essa toxina, ela é muito maléfica, principalmente para os seres que vivem nessa região aqui. Ela pode fazer mal tanto aos seres humanos, como a espécies de peixes e outros seres vivos que vivem nessa região, onde está sendo afetado por esse fenômeno da maré vermelha, ok? Então isso é provocado, gente, pelo derramamento de esgoto no mar, certo? Aqui em Natal, antigamente tinha um projeto chamado Emissário Submarino. Esse projeto, foi até pertinente eu falar sobre ele agora, porque esse projeto ele tinha como base levar os esgotos do bairro de Ponta Negra, certo? Por dentro de um duto, certo? Para dentro do mar, certo? E esse projeto foi abandonado. Por quê? Porque poderia causar impacto ambiental e um impacto econômico muito grande na cidade de Natal, principalmente naquele cartão postal ali, ok? Seria um projeto, vamos dizer, um projeto de saneamento básico para a região de Ponta Negra, muito perigoso, tanto para a questão econômica do turismo, quanto para a questão ambiental. E por que eles queriam esse projeto? Né? Já está fugindo um pouquinho, mas eu tenho que explicar. Porque Ponta Negra, o sistema de esgoto de Ponta Negra, o saneamento básico, foi feito para um conjunto habitacional, para um bairro pequeno. E Ponta Negra cresceu demais, tem muito hotel, tem muita pousada. Então, o fluxo de esgoto é muito grande. Precisaria de um local para destinar toda aqueles dejetos que vão pelo esgoto. E existe no bairro de Capimaci uma lagoa de captação, mas eles precisariam de quê? De algo maior. Só que, graças a Deus, esse projeto não foi aprovado, viu, gente? Porque muitos ambientalistas caíram em cima, ok? Então, basicamente, a aula sobre algas foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só e até a próxima. Valeu, caros alunos. Boa aula.